padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades das nossas famílias, da nossa igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta agora da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Amado irmão, amada irmã, é curiosa a atitude daquela cidade. Tendo recebido a notícia de que Jesus havia devolvido a inteireza àqueles que viviam sob o domínio do demônio, pediram a Jesus que se retirasse da cidade deles. Por medo, por desconhecimento, por ignorância, somos todos capazes de viver uma experiência semelhante, exatamente em razão do limite da nossa condição humana. Nossas escolhas nem sempre são as melhores escolhas, sobretudo quando se trata de escolher aquilo que de fato conta. E o que de fato conta mais é escolher estar na presença de Deus e ter em nós e no meio de nós a presença de Deus, pois a presença de Deus é que devolve a inteireza que a nossa dignidade humana perde em razão do pecado, em razão dos nossos limites humanos. Esta narrativa, pois, do Evangelho deve nos inspirar a olhar a nós mesmos e a reconhecer nossa fragilidade, nossos limites, os desafios existenciais enormes que vivenciamos e que nos desgastam, nos afastando da verdade, do bem, da justiça de Deus. Somos chamados assim, irmãos e irmãs, a reconhecer a força da presença de Deus, que devolve, pela força do seu amor, a inteireza que perdemos e que precisamos recuperar sempre neste caminho na condição de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Aqui lembro Santa Teresa, ao escrever o livro O Caminho da Perfeição, quando ela comenta dizendo assim:
quem haverá, por mais irrefletido que seja, que desejando fazer um pedido a uma pessoa importante não discuta consigo mesmo como lhe fará de forma a lhe agradar e não o aborrecer? Pensará também no que lhe irá pedir e para que fim, sobretudo quando se trata de coisa tão importante como a que nosso bom Jesus nos ensina a pedir. Aquele demônio ou aquela legião que dominava aqueles dois homens pediram para serem levados e mandados a uma manada de porcos. Aqueles que estavam sem a inteireza da sua condição humana, para a capacidade do amor, do bem, da paz, receberam o que Deus tem para nos dar. A graça que nos refaz, que nos põe de novo no caminho de Deus. É o que devemos sempre pedir. O pedido mais importante, numa lista que certamente todos nós temos em razão das nossas muitas necessidades. Pedir a Deus a graça dessa inteireza para vivermos a nossa dignidade à altura dessa nossa condição bonita de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Por isso é preciso dele nos aproximar e com ele dialogar e pedir o que convém, e ele nos dará o de que precisamos. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles por quem temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, fecunde sua vida, fecunde e sustente o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.